Ô, Débora, vamos trazer aqui a Luísa Martins para a gente já começar a analisar essa situação envolvendo o X, essa saída do X, no fundo, fechando um escritório, Luísa, que já diminuiu de porte desde que Elon Musk assumiu a empresa tempos atrás, quando ainda não estava sob o controle de Elon Musk. O principal dirigente era Jack Dorsey, que era o fundador do Twitter. O Twitter, o antigo Twitter, tinha uma participação, uma presença bastante importante no Brasil, inclusive neste aspecto de discussão de regulação e de políticas públicas que paulatinamente foi diminuindo de tamanho, né? A Gabriela Prado mencionou uma autoridade do governo brasileiro, do governo Lula, o secretário de Políticas Digitais, João Brandt, e a gente lembra que em algumas reuniões que o governo e outras autoridades tentaram travar com representantes das plataformas, o X sempre dificultou essa participação. Teve um caso bastante notório que a gente pode relembrar. Mas a consequência prática desta saída do X, no que diz respeito a decisões judiciais, pode significar uma dificuldade de fazer valer o que ele diz a lei e o que diz o judiciário brasileiro aqui no nosso território. Luísa, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Yuri, Débora, todos que estão conosco hoje no 360. Pode sim, Yuri, dificultar bastante o cumprimento de decisões judiciais e, na verdade, dificultar o cumprimento rápido das decisões judiciais, que é o que deseja tanto o Supremo Tribunal Federal, que tem os seus inquéritos sobre a disseminação de notícias falsas pela internet, pelas redes sociais, quanto o Tribunal Superior Eleitoral, que também tem uma atuação muito forte em relação ao controle de conteúdo às vésperas da eleição. Já estamos em campanha eleitoral, então isso preocupa bastante as cúpulas dos dois tribunais. Yuri, há uma percepção nos bastidores, hoje passei a manhã aqui, o início da tarde, tentando consultar aí as fontes para entender o impacto dessa decisão, de que a saída da representação do X ou do X, eu falo X, eu vou aportuguesar aqui a sigla, mas a falta de uma representação do X aqui no Brasil pode dificultar, sim, esse cumprimento das decisões, porque adiciona uma nova camada de burocracia, foi a expressão que utilizaram, né, que pontuaram para mim em relação a esse tema. Por quê? Porque sem a possibilidade de a Justiça brasileira, seja o STF ou o TSE, notificarem essa representação brasileira da plataforma, seria preciso, em tese, acionar o Ministério da Justiça e Segurança Pública para haver uma cooperação internacional e a sede da empresa nos Estados Unidos poder receber ali aquela notificação para o cumprimento dessas ordens judiciais. E isso preocupa porque as ordens judiciais de remoção de conteúdo, elas normalmente vêm com um prazo bem delimitado, ali 24 horas, 48 horas no máximo. E com a necessidade de colocar o Ministério da Justiça para intermediar uma interlocução com a sede da empresa, na falta de uma representação no Brasil, vai ser muito difícil que a empresa cumpra esse prazo tão breve, né, de 24 ou 48 horas. E pode parecer pouco, mas 24 ou 48 horas podem sim, com uma notícia falsa no ar por 24 horas ou 48 horas, pior ainda, ela pode causar um estrago grande. Então, é claro que há uma preocupação muito grande, tanto do ministro Alexandre quanto da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, no sentido de deixar esses conteúdos no ar por tanto tempo. Então, há realmente essa avaliação, né? Fizeram até um paralelo, algumas fontes fizeram um paralelo com o caso que a gente viu no ano passado com o Telegram, né? O ministro Alexandre de Moraes, ele deu uma ordem judicial pedindo para que a plataforma, determinando, na verdade, que a plataforma designasse um advogado, um representante no Brasil, sob pena de bloqueio de toda essa plataforma. É claro que a gente ainda não chegou nesse ponto com a rede X, né, com o antigo Twitter, mas há uma avaliação de que realmente, se houver uma dificuldade de contatar a empresa ou de dar ciência à empresa a essas determinações judiciais, isso pode acabar sendo o mesmo caminho, né? O ministro Alexandre pode acabar determinando que o X, obrigando, né, que o X mantenha algum representante no Brasil, porque, afinal de contas, uma empresa ela pode ter sede em outro país, mas ela, se opera no território brasileiro, ela está sujeita à legislação brasileira e precisa cumprir as leis do país em que ela opera.
Então, há essa avaliação de que o X precisa, sim, mesmo sem uma representação no Brasil, precisa seguir a lei que rege o nosso país, né? E isso até a advogada Patrícia Peck deu uma entrevista no Bastidores CNN muito interessante, e Yuri, Débora, ela chamou a atenção, ela é especialista em direito digital, e ela chamou a atenção para um fato muito importante. Não é só sobre política, né? Claro que a gente fala aqui no sentido da eleição, a gente está já em campanha eleitoral, mas há uma questão, por exemplo, de direitos autorais, de remoção de conteúdo que violam direitos autorais, ou até conteúdos de exploração sexual, por exemplo. Como vai ficar 48 horas no ar um conteúdo indevido? Então, há uma preocupação geral nas ordens de remoção judicial que vão além da política, e isso preocupa, claro, as cúpulas do Poder Judiciário, né, tanto do TSE quanto do Supremo, mas vai muito além, tem repercussões em várias esferas, Yuri.